Oi pessoal, estamos aqui para mais uma história inspiradora do nosso canal Vai na Coragem. E hoje eu vim mostrar para vocês uma história e conhecer também, que eu não conheço a fundo assim a história dele toda, conheço desde a época do Cristo Rei, colega de escola, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com ele, que é educadíssimo, uma pessoa gente boa, parece um lord inglês, ele é todo alto, elegante, muito gente boa, mesmo depois que se tornou uma pessoa pública, continua muito simples, muito acessível. E hoje a gente vai mostrar a história do Franco Fiorotti, que é o nosso vice-prefeito e secretário de desenvolvimento do nosso município. Vem comigo. A gente está invadindo a secretaria dele. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Tá por aqui já? Oi, bem. Que bom tê-la aqui. Obrigada pela disponibilidade na sua agenda apertada. É um prazer estar aqui conversando com você e contar um pouquinho da sua história, né? Obrigado, vai ser um prazer conversar com você. Por trás dos bastidores, né? Essa história linda, né? Conhecemos desde lá de trás, né? Desde o Cristo Rei, né, Franco? Isso aqui, além da condição de vice-prefeito, que a gente tem a honra de ter no município de Linhares, de estar nessa função, Luísa. Estamos conduzindo também os trabalhos aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Tá aqui a nossa equipe, a Jamila, né? A Tati, tem a Esther também, a Creuza, o Luciano. Aqui é a nossa sala de reunião, muita gente vem aqui pra gente bater um papo. Gente, fica em cima do CDL, né? A secretaria, que eu também não sabia. Isso aí, aqui a gente tem várias reuniões que a gente faz no dia a dia, então todos os dias a gente está aqui cedo, sai tarde, muitas vezes, para tocar as atividades da Secretaria do município. É isso, ó, aqui o espaço, a gente vai ali agora na nossa sala pra gente bater esse papo bacana. Conta tipo do interior. Eu vi. Isso, voltei e saí 7h30 da manhã daqui, eu e o Rafael, nosso secretário de Agricultura, chegamos, já era mais de 8h30 da noite. Café tá... Safra de café agora, todo vapor. O comércio tá esperando o povo banhar esse café, Franco. O preço tá bom, né? O preço tá bacana. Para dar uma aquecida nas vendas, né? A safra vai ser boa, a gente viu ontem que a gente tem visto, né? Assim, o clima ajudou bem, o rendimento tá bom, então espero que vai ser uma safra boa, que você falou, ajuda não só a agricultura, mas o comércio, todo o imobiliário também. Movimenta todos os setores, né, do município. Sem dúvida. Franco, hoje a gente quer conversar um pouquinho, mesmo que a gente se conhece desde bem novo, né, do Cristo Rei, e já tem um tempinho, né? E aí, só que aí cada um seguir o seu caminho. Eu queria saber um pouquinho da sua história, onde você formou, o que você formou, né? E desde lá para cá, essa coisa da política, né? Como que começou, como que surgiu essa vontade, né? Essa dinâmica. Eu queria que você contasse um pouquinho. Foi muito natural, eu costumo dizer assim, Luísa. Desde lá, né, na época de infância do Cristo Rei, a gente estudou lá, morava ali na Monsenhor Pedrinha, descendo ali, né, para estudar na escola. A gente teve a oportunidade, né, de novo ali se conhecer. E depois eu me formei, estudei a vida toda ali, né? Depois me formei na própria, comecei na Uniliares, na faculdade, depois virou Pitágoras, né? Me formei em comunicação social, depois especializei na área de gestão do agronegócio, sempre trabalhando. Meu pai é produtor rural, né? Assim como seu pai também trabalhou já na atividade, trabalha a família, e aí me despertou essa vontade de trabalhar nessa área da agricultura, né? Mais na área de prestação de serviço, na área de comunicação. E aí fui trilhando esse caminho, assim, né, nos últimos 20 anos, e a política, na verdade, foi muito natural, porque eu, né, tive a oportunidade de ser secretário de Agricultura em 2017, antes eu estava na atividade privada e nunca pensei, de fato, né, em ser candidato, nunca pensei, nunca tive isso, mas eu acho que, né, de fato, a vocação e Deus, eu costumo acreditar muito em Deus, que com certeza. Ele vai, né, dando os destinos da nossa vida e, logicamente, a gente faz a nossa parte. Aí fui secretário de Agricultura, depois fui presidente do ICAPE, que é o Instituto de Pesquisa do Estado, né, no governo estadual. E aí as pessoas sempre começaram a me incentivar muito, desde esses últimos anos que eu participar da política. Mas eu sempre fui muito cauteloso, entendendo se era isso mesmo, qual momento, qual projeto. E entendi no ano passado, né, que esse projeto fazia sentido, as pessoas queriam que eu participasse dessa forma, né, ao lado do Lucas, nesse projeto para a cidade. E a gente colocou o nosso nome à disposição e tivemos a oportunidade, né, de ser eleitos e começar essa nova função mais política, digamos. Porque eu lembro muito de você nessa parte da agricultura, né? A gente via muito nas reportagens da Gazeta, né?
até na parte do Incapé, né? Que eu lembro que você atuou muito nessa área da agricultura. Desde o começo da minha vida profissional lá, né, depois ali da faculdade, ainda na faculdade, né, eu comecei a trabalhar nessa parte de comunicação sempre ligada à agricultura, né, e aí depois eu prestava assessoria, né, para o sindicato rural, para algumas empresas, depois para o setor do mamão também, né, a Abramex, que é uma associação de exportadores de mamão. Aí eu tive a oportunidade de ser diretor executivo, foi um pouquinho antes ali de eu me tornar secretário. Então, minha trajetória profissional sempre foi muito ligada, né, e ainda é a agricultura. E aí agora que eu dei esse passo um pouquinho, né, para uma função mais ampla de vice-prefeito, que aí não só a agricultura, ser líder com todos os cenários da cidade. É uma demanda muito grande, né, Franco, na parte, tanto como vice-prefeito e também na Secretaria de Desenvolvimento, né? Que eu tive a oportunidade de ver um evento, né, do Plano de Desenvolvimento de Linhares, né? Então, assim, é uma demanda, Linhares tem uma demanda muito grande, né? Linhares é um município muito próspero, né, Luiz? Eu tenho falado assim, né, você pegar a história do município de Linhares, desde lá na década de 40, 50, o cacau era nosso principal produto, lá atrás era muita agricultura, né? E ali deu uma impulsionada na economia do município. Depois veio o ciclo da madeira, que foi importante para Linhares também, né? Aquela questão da madeira, serrarias, isso desenvolveu o município. Depois tem a diversificação agrícola, o café, a pecuária entrou com mais força, ali já na década de 80, 90. Depois vem a industrialização, já nos anos 2000, né, muitas indústrias chegaram para o município, né, fruto assim, das riquezas naturais que Linhares tem, né, a abundância de água, a topografia, tem os incentivos da SUDENE e outros, isso ajuda também, mas também a capacidade empreendedora do Linhares, aqueles que aqui vivem, é um perfil de empreendedor diferenciado, que acredita, que faz as coisas acontecerem. Então isso deu um salto muito grande em Linhares. E o nosso objetivo agora, né, que esse programa traz, que você teve a oportunidade de ver, é a gente pensar estrategicamente os próximos ciclos de desenvolvimento do município de forma integrada, não só a expansão industrial, mas pensar no comércio, por exemplo, no setor de serviços, ter um olhar para isso, né, no turismo, né, que é uma plataforma muito importante. Então esse programa traz isso. E aí, de fato, a gente tem tido uma agenda muito intensa, né, reunindo com vários elos, né, do segmento econômico, pensando, né, como que a gente pode realmente ter projetos e ações que vão ajudar, né, o empreendedor a avançar cada vez mais. Com isso, a cidade sai ganhando. Então, a agenda, né, realmente é muito intensa para essa parte do desenvolvimento econômico e tem a agenda de vice-prefeito ainda, né, da gente representar e estar dialogando com vários outros setores que às vezes não é só da área econômica, né? Além dele contar a história dele, nós tivemos uma aula de história de Linhares, né? Vocês estão vendo que chique. E Franco, e aí nessa coisa toda, né? E aí veio casamento, família, filhos, né? E com a vida pública, como é que você tem conseguido? Não sei se consegue conciliar, né? Assim, porque eu falo, gente, o político, né? Ele fica à disposição da comunidade, né? Porque assim, é evento final de semana, é festa na igreja, o prefeito e o vice-prefeito tem que ir, né? E como a gente ainda tem essa cultura do interior, então assim, as pessoas fazem questão, né? Que vocês estejam, né? Assim, é uma satisfação para as pessoas receberem, né? E aí, como é que faz para conciliar lá com a família, filho, né? Que eu tenho 2 também que demandam uma atenção enorme, né? A gente tenta se esforçar ao máximo, né, Luísa, mas assim, de fato é um esforço que a gente precisa fazer. Primeiro sim, porque eu prezo assim, como você, a gente preza muito pela família, de estar próximo dos filhos, né, e estar próximo desse ambiente familiar. Mas a vida política e pública, ela exige muito. Então assim, né, a vida profissional também, ela exige muito, mas a vida política ela exige um pouco mais, justamente por essa presença, às vezes, né, você é uma representação do município, você foi, né, eleito para isso, escolhido para isso, e as pessoas querem, né, ver você, conversar com você, passar as dificuldades, as demandas de cada comunidade, de cada situação, né? Isso precisa de presença realmente. Então assim, a gente tem se esforçado muito, a gente gosta de estar presente, né, de conversar com as pessoas. Eu acho que a essência da política é isso, você ter a capacidade de ouvir as pessoas, mas de ouvir mesmo, né, entender o sentimento, para a gente poder transformar isso em soluções concretas, né, para melhorar a vida das pessoas. Mas logicamente que isso assim, a gente às vezes acaba sacrificando um pouco, mas assim, eu tenho tido muitos esforços
eu diria que tenho conseguido, né, assim, equilibrar um pouco isso. Eu acho que a gente fica um pouco mais ausente, né, da vida dos, né, um pouco dos filhos, mas por isso até que eu demorei, eu diria um pouquinho, não é que eu demorei, eu não demorei para mim, foi no tempo certo. As pessoas sempre quiseram que eu ingressasse na política nesses últimos 8 anos. E tive outros convites e outras oportunidades até. Mas eu entendia que não era o momento, porque eu sabia que a partir do momento que a gente coloca à disposição, você tem que estar preparado assim, para isso, para se dedicar e equilibrar isso com a família. E em anos anteriores eu entendia que não era, né? E agora eu entendi que, de fato, que é o momento, mas a gente tem feito isso. Mas assim, né? A gente está toda noite em casa, né? Na hora do almoço, levando os filhos na escola quando possível, né? Acorda ali. E a gente, né? Quando não está na atividade do dia a dia profissional, a gente está vivendo muito essa parte, né, realmente da família e dando essa atenção que eles Dá precisam. certo, né? Dá certo. O negócio eu falo, Eles entendem. entendem, eles têm muito orgulho, né? Eu vi até um bilhetinho aqui, né? Se você quiser mostrar. Então eles entendem, assim, a Luciana, minha esposa, é uma pessoa que entende, sabe que, né, essa dedicação nisso faz bem, né, assim, para mim. É uma realização, né? Isso, é uma realização, e assim, ela vê que a gente está feliz, né, buscando fazer o bem para as pessoas. E as crianças acabam também entendendo isso daí. Essa realmente é uma cartinha, né, Luiz? Aqui. Olha que coisa linda, gente. Essa aqui foi no primeiro dia da campanha. Quando a gente abriu a campanha, a gente fez uma ação, e aí os meus 2 filhos foram, né? Eu tenho o Pedro, que é o mais velho, vai fazer 10 anos, e o Beto vai fazer 5. Eles foram na primeira ação, que foi o adesivaço, né, para colar os adesivos no carro e tudo, e ele viveu aquilo ali e achou aquilo o máximo, né, vendo, né, o pai dele ali, né, as pessoas incentivando a candidatura. Aí depois dali eu fui para uma missa em Japira, e ele foi para casa com a mãe. Quando eu cheguei em casa, ele já estava dormindo, e ele deixou esse bilhetinho aqui, né, falando: papai, eu estou muito orgulhoso de você. Aí eu peguei e andei com ele no bolso, esse bilhetinho, depois eu plastifiquei a campanha toda, né, andei porque eu sabia, assim, que isso aqui alimenta a gente, né? Então, assim, se a gente conseguir praticar no dia a dia da política, às vezes é difícil, né? Você tem umas situações que te colocam, né? Mas a gente tem a nossa essência, assim. Eu sabia que se eu mantivesse o respeito pelas pessoas, a minha essência, né? O que eu tive de educação dos meus pais, eu ia estar orgulhando ele, eu ia continuar. E aí eu carreguei e carrego aqui, né? No dia a dia. Muito lindo. E é uma resposta, né? Tipo, igual você falou no primeiro dia da campanha, eu vejo muito isso, assim, Franco. Deus fala pra gente através disso aqui, né? E aí é uma resposta, tipo assim, tô no caminho, né? Pode continuar que tá no caminho certo. Muito lindo, né, gente? Eu deixo aqui do ladinho, isso né, mesmo. no meu dia a dia para seguir isso daqui, né? A gente saber que a gente tem, né, as crianças em casa, e a gente precisa estar indo conforme precisa para continuar, né, sendo esse exemplo o máximo possível da gente, né? Isso, e é muito legal, é o que eu falo sempre, igual os meus eu sempre levo para a loja também para o meu trabalho, às vezes vou atender cliente, outro dia um pequenininho foi filmar, né, Vitor, comigo, e a gente colocar, inserir eles, né, dentro dessa nossa rotina, porque eles crescem, eles têm orgulho da gente, né, muito orgulho, que às vezes a gente fica com aquele sentimento de culpa, né, que não está presente, que está trabalhando, que pode estar, mas eles têm muito orgulho e eles se sentem inseridos naquilo ali e vão aprendendo. Esses dias foi o meu mais novo, teve aqui. Essa cartinha foi do mais velho. O meu mais novo tem uns 2 meses. Ele chegou no sábado pela manhã: mamãe, eu vou trabalhar com o papai na segunda. Ele pediu: papai, você vai trabalhar amanhã? Eu falei: não, amanhã não, filho, só segunda-feira. Eu vou com você. Aí ele separou a roupinha dele, vou te mandar a foto depois. Botou na segunda-feira, ele acordou cedo, botou a roupinha de manga comprida dobrada, igual a minha, hoje eu tô de gola pó, mas eu uso muito, né, a manga dobrada, fez a roupa e veio trabalhar comigo. Ele se sentiu realizado. Foi muito gente, bacana. é muito legal, né? Foi muito uma legal. Satisfação, né? E deixa eu te perguntar, e o Franco fica nervoso com essa calma? Eu fico, mas é assim, eu tenho talvez essa qualidade, essa característica de manter muita calma, né? Eu sou uma pessoa com muita paciência, lógico que todo você mundo passa tem. uma paz, assim, uma calma pra gente, né? Sempre foi assim, né? A gente tem essa característica, né? Deus nos deu, mas assim, eu me considero muito paciente, muito calmo, mas lógico que você tem que exercitar isso e às vezes tem coisas realmente que, né, que fica meio nervoso, mas assim, é um nervoso que você tem que ficar, assim, equilibrando isso, né? Para procurar, né, expor ou às vezes até colocar algo para fora desnecessário no momento, né?
Então eu consigo me controlar bem, mesmo nesse turbilhão, às vezes, de boas, muita coisa. É muita coisa que chega, né, Franco, assim, eu falo nessa parte de estar disponível para a comunidade, né, para uma cidade, é muita coisa que chega, que às vezes você não consegue filtrar, né, e assim... tem que buscar essa capacidade, porque assim, as pessoas às vezes trabalham conosco, mas às vezes é o sentimento, é legítimo, porque é uma demanda que às vezes ele está, né, com uma dificuldade há muito tempo, que o poder público não está conseguindo suprir aquela dificuldade, seja na educação, na saúde, enfim, em qualquer área. E não é que você é o culpado por isso, mas você, na função que nós estamos aqui, a gente precisa ter a capacidade e a sabedoria de entender né, o nervosismo, às vezes, né, da pessoa que está extravasando com você. Então, você está aqui para isso, para, né, criar um caminho, né, até para tentar também confortar as pessoas, mesmo que é algo que tem muitos anos, que não tem dado certo, algumas coisas, a gente tem que fazer essa função também, né, e construir esse caminho. E aí eu queria que você deixasse um recado para o pessoal do canal, né? Porque o canal são, como eu te falei, eu mostro histórias inspiradoras, né? De pessoas inspiradoras. E você, pra gente, né? É uma história que inspira, que, né? Foi o que você falou, começou devagar e aí veio essa demanda, né, esse propósito, né, da questão política na sua vida, e você soube, né, lidar, entender qual foi o tempo certo de entrar, né, que isso acrescenta demais, assim, para o resultado dar certo, né. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão começando a empreender ou que, né, estão no meio do caminho, muitas têm vontade de desistir. O que você fala sobre esse empreender, né? Seja na política, seja no negócio, né? Na vida? Olha, Luiz, assim, é difícil até a gente dar conselho, né? A gente às vezes não se considera, né, apto para dar um conselho, mas eu diria que é isso, assim. Eu acho que a fé, a primeira coisa, a fé em Deus, isso, né, nos faz ser resilientes, ser persistentes em qualquer espiritualidade, situação, né? A espiritualidade, você ter esse entendimento, né, que você precisa continuar em qualquer atuação, em qualquer área de atuação que você, né, quer crescer profissionalmente, até pessoalmente, ter essa compreensão, ter essa paz e essa fé realmente. Eu, assim, na minha formatura de alfabetização, por exemplo, eu até falei isso recentemente. Eu fui escolhido pela professora Norma para ser o orador da turma, na alfabetização. Eu também fui a oradora. Você foi também, só que eu não consegui. No dia da formatura eu ensaiei no dia, eu sempre fui muito tímido. Hoje eu engano, tá? Minha timidez, eu consigo, né, enganar, mas sempre fui, quando criança, muito tímido. E ainda sou, mas hoje, né, a profissão e a vida adulta nos faz conseguir vencer a timidez. E no dia da formatura eu não consegui falar, né, ser orador. Eu fiquei com muita vergonha e desisti no dia. E ela teve que uma professora, né, fazer isso. Isso depois de, né, 30 anos, eu fui, né, na posse agora de vice-prefeito, eu falei, eu até lembrei disso. Então, olha só. Né, já a Norma deve estar muito orgulhosa, né? No segundo momento, eu não consegui, né, eu tinha uma timidez, logicamente ele foi superando. Isso é um exemplo, né, um exemplo às vezes pequeno. Mas é isso, a gente nunca duvidar da nossa capacidade, duvidar do que a gente é capaz de fazer, né, em qualquer área de atuação. Então, assim, o recado talvez seja esse, a gente acreditar sempre com muita fé em Deus, nem acreditar nas pessoas. Eu acho assim, a gente acreditar no ser humano também é muito importante, embora a gente talvez tenha seres humanos, às vezes, que tem algumas atitudes inadequadas, vá para um caminho um pouco mais errado, mas isso não quer dizer, né, que é pior, né, do que ninguém. Pelo contrário, a gente tem que acreditar no ser humano e fazer a nossa parte para mudar para melhor cada vez mais a sociedade. A política é uma forma que a gente acredita hoje, né, que e tem muito poder transformador na vida das pessoas, mas não só na política, em qualquer área de atuação, todos nós somos políticos de alguma forma. Lógico, a gente faz política o dia inteiro, né, todo dia. Qualquer ambiente. Seja com filho, seja com vizinho, seja com, né, um funcionário da empresa, cliente, a gente tem que fazer política. E agora a gente tem essa oportunidade de estar, né, num cargo eletivo, e aí ter a responsabilidade, né, e de ter esse poder transformador. Mas é isso, assim, acreditar sempre no fé em Deus, né, com muita paciência, né, respeitar o tempo, e a gente sempre acreditar que a gente pode contribuir muito para essa sociedade. Sim, com certeza. Meu pai sempre fala isso, Franco, mandou até um abraço para você. Ele fala que
tem que se conversar sobre política, né? Quer dizer, na maioria das vezes as pessoas falam, não quero falar de política, não tem que se conversar sobre política. Tem que entrar pessoas boas na política, né? Porque não tem essa que, você entra lá, se corrompe. Não, existe pessoas muito boas e a gente tem que, você falou, a gente tem que acreditar no ser humano, a gente tem que acreditar no nosso país, né? No lugar onde a gente vive e isso fazer a diferença, né? E com a coragem, né? Vai com a coragem. Isso aqui eu ganhei depois agora da campanha, de uma amiga, né? Produtor rural de Japira até também. Ai, que lindo! Seja forte e corajoso, né? Josué, né? Uma leitura da Bíblia, seja forte e corajoso, então é isso. Então assim, mesmo em qualquer situação, é manter o dia a dia, né? A força de acordar de manhã, lavar o rosto, tomar um café e ir para a nossa batalha. Agradecer a Deus, entregar e ir para a batalha do dia a dia, seja em qualquer ambiente, então... Né? Bom, acho que isso resume o recado do o recado do Franco. Seja forte e corajoso, com muita fé em Deus, né, Deus? Que a gente vai e dá tudo certo, batalhas, e fazendo o mundo cada vez melhor. Franco, eu queria te agradecer muito a disponibilidade nessa agenda tumultuada, que eu sei que é corrida, e você sempre muito acessível, muito atencioso, muito educado. Falei lá na entrada que você parece um lorde inglês, sempre foi assim. E te agradecer muito e desejar que você tenha muito mais sucesso nessa caminhada, muita sabedoria, muitas bênçãos para você e sua família, esses filhos lindos, né? O Pedro e o Bento, a Luciana, e que você continue muito forte e corajoso sempre. Obrigado, fico muito feliz, tá? Por estar aqui com você, você é uma pessoa que eu tenho carinho, sua família toda, e ter essa oportunidade de conversar, até desculpa aí a emoção um pouquinho. Imagina ter a oportunidade de conversar com você. Foi maravilhoso. Parabéns pela sua coragem, né, de comunicar, de falar histórias bacanas, né? Tá sempre mostrando a sua história também. Nunca imaginei que eu ia um dia ter um canal. Muito feliz. Obrigada, tá? Obrigado.